Olá, eu sou Milena Marra, colaboradora de comunicação comunitária da Universidade de Brasília, e hoje nós vamos ter um debate sobre comunicação e educação. E para isso a gente convidou a professora Sara Pereira, do Departamento de Comunicação lá da Universidade do Minho, em Portugal, para nos ajudar a entender algumas questões em relação ao uso de tecnologias da informação e comunicação em sala de aula. Professora, de início, quais são os principais desafios para se criar um ambiente mais saudável em sala de aula? Bom, eu começaria por dizer que para criar esse ambiente saudável que é preciso cuidar muito da comunicação, do modo como se comunica na escola. Nós costumamos falar da literacia para os média ou no Brasil mais alfabetização mediática, e a base é de facto a comunicação, o modo como nós comunicamos uns com os outros, quer de forma vertical, quer de forma horizontal, ou seja, como é que toda a comunidade educativa comunica, como é que se escuta a si própria entre os alunos, entre os professores e os alunos, entre os professores e os professores, entre as direções das escolas e os professores e os alunos também, e claro também todos os funcionários que trabalham na escola e que fazem parte dessa comunidade. Eu diria que cuidar deste ambiente comunicativo ou comunicacional, que é o ponto de partida para termos um ambiente mais saudável, porque tudo passa hoje pela comunicação, porque a comunicação é partilha e é saber escutar, é saber reconhecer a opinião do outro, mesmo que ela possa ser diferente. Então, se nós cuidarmos desse ambiente comunicativo, nós podemos ter um ambiente de facto mais limpo e mais saudável para podermos fazer o processo de ensino-aprendizagem. Professora Sara, como utilizar a comunicação em sala de aula? Quais as ferramentas estão à disposição dos docentes e dos estudantes na educação básica? Bom, no seguimento então do que eu disse atrás sobre a importância da comunicação e de aprender a comunicar, eu diria que, em primeiro lugar, a voz e a escuta serão as principais ferramentas, são as ferramentas humanas que nós temos na sala de aula para aprender a comunicar melhor e para aprender a relacionarmos uns com os outros. E então podemos depois ir para as ferramentas mais tecnológicas, e sem querer particularizar em nenhuma, eu penso que o telemóvel é aquilo que nós trazemos todos no bolso ou na bolsa, e que nos permite, a partir daquilo que tem lá dentro, a questão do software, a questão das aplicações, que nos permite de facto ter ali um conjunto de ferramentas e de instrumentos que nos permitem usá-los como formas de aprendizagem, não só como ferramentas, mas também como temas de debate, de discussão, de análise, de tudo isto que é hoje a era digital. E, portanto, esse telemóvel que é, portanto, com a convergência tecnológica, nós acabamos por ter ali a maior parte dos meios necessários, porque nós podemos filmar, podemos criar um vídeo, não é? Portanto, a partir do telemóvel, podemos criar um podcast, podemos pesquisar também, aprender a pesquisar, e portanto eu diria que seria a ferramenta que à partida todos teremos acesso e que está realmente ao nosso alcance. Agora, eu não vejo o uso desta ferramenta e do telemóvel da tecnologia pela tecnologia, ou seja, eu acho que faz parte aqui alguma intencionalidade educativa, que faz parte de um projeto pedagógico que acompanhe estes usos e, portanto, que acompanhe o processo de ensino-aprendizagem que se possa fazer a partir daqui. Porque senão, quer dizer, nós podemos entrar naquilo que é ou que possa ser mais uma brincadeira, ou que possa ser mais uma distração, e, portanto, esta questão fundamental que é aprender a pensar, aprender a ter um espírito crítico,
aprender a analisar a própria tecnologia, porque a tecnologia não é neutra, não é? Aprender a analisar tudo aquilo que o telemóvel nos traz e que muitas vezes nós pensamos que nos traz de forma gratuita, mas no fundo aquilo que nós fazemos lá, os nossos dados são a mercadoria, é com esses dados que nós estamos a pagar toda essa comunicação digital. Portanto, é preciso ter esta intencionalidade educativa, é preciso ter aqui tópicos que nos ajudem a fazer essa análise, porque o telemóvel não pode ser apenas uma ferramenta instrumental, ela tem que, de facto, ser uma ferramenta que nos ajude a desenvolver o pensamento crítico sobre a sua utilização e sobre todo o mundo que ele nos traz, esse mundo mediado que ele nos traz e que precisamos também de saber analisar. Quais estratégias de comunicação existem para prevenir o bullying, além de outros fenômenos como as fake news no ambiente escolar? Bom, nós temos, a internet oferece-nos para esses dois tópicos em particular, o bullying, ou seja, o ciberbullying e as fake news, ou o fenómeno mais amplo das fake news que é a desinformação, não é? Porque a questão das fake news é apenas uma dimensão do fenómeno mais amplo, que é a questão da desinformação, e ele coloca-se não apenas ao nível das notícias, mas também de outro tipo de informação que circula, até mesmo ao nível da imagem, e portanto é importante que tenhamos essa noção desse fenómeno mais amplo em que se enquadram as fake news. Mas dizia eu então que a internet, e há vários projetos que nos permitem ter já um conjunto de ferramentas, de sugestões de atividades, de recursos para abordar essas questões na sala de aula. Agora, para mim há uma questão fundamental, que eu acho que é isso muitas vezes que falha nessas abordagens com os estudantes, que nós temos que partir daquilo que são as experiências dos estudantes, daquilo que é o seu cotidiano, daquilo que é a sua vida, porque se nós estamos a analisar apenas fenómenos que são exteriores a essas experiências e a essas vivências, nós nunca chegamos a explorar verdadeiramente a questão que eles estão a experimentar, que eles estão a viver. Portanto, se nós estamos a falar de bullying ou de ciberbullying, começar por explorar o que é que eles encontram, nas suas relações presenciais, o que é que eles encontram nas redes sociais, nas plataformas digitais. Portanto, quais são as suas experiências, aquilo que eles já encontraram, e se alguma vez, por exemplo, assistiram a episódios dessa natureza, se denunciaram, o que é que eles fizeram, qual foi, portanto, a sua postura, o seu comportamento. E a mesma coisa relativamente às fake news. Quando é que as encontram, o que é que fazem, se realmente verificam ou não as fontes antes, por exemplo, de partilhar. Porque a questão das fake news não é só a questão de quem as cria, é também de quem as partilha. E muitas vezes nós podemos não ser produtores dessas notícias falsas, mas podemos estar a veiculá-las, a fazer circular, portanto, a aumentar o lado viral dessa informação falsa. E, portanto, eu acho que é fundamental para que essa aprendizagem seja bem sucedida e para que ela seja pertinente para os estudantes, que partamos realmente das suas experiências, daquilo que são as suas vivências cotidianas, relativamente a estes dois fenómenos ou a outros que nós podemos levar para a sala de aula. Porque se nós estamos a abordar a questão do bullying, por exemplo, sem nunca perguntarmos o que é que se passa dentro dos seus grupos de amigos, o que é que se passa entre os pares, o que se passa, por exemplo, também nas suas casas, nas suas famílias, nós estamos a abordar de uma forma muito externa o problema e, portanto, nunca estamos a colocar o dedo relativamente naquilo que pode ser o ponto principal de não só detectar o problema, mas também de criar ali alguma mudança, porque o que nós queremos aqui é não só debater e analisar, mas também mudar de algum modo aquilo que se está a passar e, portanto, contribuir para que estes fenómenos não tenham a presença que nós vemos que têm, infelizmente, nas nossas sociedades. O que sugere de atividades para os docentes e para os estudantes de ensino médio, secundário em Portugal e fundamental? E
Poderia nos informar experiências que considera bem-sucedidas? Bom, em relativamente a experiências, a atividades, eu posso dar alguns exemplos, começando aqui por um caso que nós temos aqui na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, que é o Observatório, o MILOPS, Observatório sobre Informação, Média e Literacia, que é o milops.pt, onde podem encontrar um conjunto de recursos, de projetos, de bibliografia, de investigadores, a nível não só de Portugal, mas também do Brasil e de outras paragens a nível internacional, que nos podem ajudar no que diz respeito aos média, à comunicação e à literacia ou à alfabetização mediática, que nos podem dar aqui um conjunto de informação complementar e relevante para abordarmos estas questões dentro da escola, dentro da sala de aula. Portanto, eu encaminharia já todos que tenham interesse na área dos média, da informação, da literacia, da comunicação em geral, para este observatório, sem particularizar dados que estão lá, porque de facto há ali um conjunto e está sempre, todos os dias nós colocamos lá algo de novo, que podem ajudar, portanto, informação que pode ajudar a trabalhar estas áreas na sala de aula. Há também um projeto que é um projeto europeu, mas que envolveu também países fora da Europa, que é o projeto Transmedia Literacy, ou Transliteracy. O projeto portanto, no site é transliteracy.org, onde podem encontrar um kit para professores construído por todos estes países, portanto, por estes 8 países, precisamente para trabalhar as competências mediáticas e transmediáticas, uma vez que hoje nós falamos muito nos usos transmédia, porque de facto não estamos apenas num dos média, não é? A nossa cultura é muito mais transmediática, portanto, cruza aqui diferentes meios e diferentes culturas e, portanto, também nos permite uma maior participação e, portanto, nós criamos ali um conjunto de atividades a partir desse kit para professores no sentido de levar os média para a escola, porque o projeto teve como objetivo analisar as aprendizagens formais, portanto, no contexto escolar e as aprendizagens informais fora do contexto escolar, e aquilo que nós verificamos era, de facto, um desfazamento muito grande entre estes dois tipos de aprendizagem, e ali, a partir do trabalho de campo com os jovens, com adolescentes e jovens, nós então elaboramos um conjunto de propostas para trabalhar essas competências dentro da sala de aula, portanto, levando o mundo fora da escola também para dentro da escola. E a esse propósito, então nós criamos também uma agenda de atividades que pode ser encontrada, portanto, tem um PDF disponível online, pode ser encontrada precisamente no milops.pt, que se chama Levar os Média para a Escola, que é também um recurso importante para explorarmos a comunicação e os média dentro da sala de aula. Portanto, enfim, eu daria como exemplo estes 3 recursos, sendo que eles depois apontam caminhos para muitos outros. Mas eu queria também dar conta da importância dos professores e dos alunos levarem aquilo que é também a sua experiência com os média, aquilo que eles consomem, não é? Portanto, levarmos também, e quando eu falo dos média que eles consomem e dos conteúdos, não me refiro apenas aos conteúdos informativos. Eu acho que há aqui toda uma panóplia de outro tipo de conteúdos que nós temos que usar. Portanto, não é só a questão da informação ou da informação jornalística, porque todo o mundo ligado ao cinema, às séries, os youtubers, os influenciadores digitais no sentido amplo, as questões da propaganda, da publicidade, portanto, tudo isso nós temos que
tudo isso faz parte do mundo dos média e da comunicação e não podemos, portanto, cingi-lo apenas à parte da informação jornalística. E nada melhor do que aquilo que são os conteúdos que os jovens, que os nossos estudantes consomem, as séries que veem, os filmes que veem, que gostam de ver, a publicidade que eles encontram no seu dia-a-dia, nas mais diversas paragens, que, portanto, podem ser o ponto de partida essencial para se trabalhar estas temáticas. E também, claro, as notícias que eles leem, os jornais que eles leem ou que eles não leem, mas que podem começar também a ler a partir também desta sensibilização para a importância de estarmos informados sobre o mundo em que vivemos e o mundo que nos rodeia. O que você faria em sala de aula caso fosse professora de crianças e de jovens ou adolescentes? Bom, se eu trabalhasse com crianças e jovens, eu acho que a primeira coisa que eu teria em atenção era, de facto, dar-lhes voz. Portanto, ouvir a voz destas crianças e destes jovens, escutá-los, tentar perceber o que é que eles têm para dizer. Eu acho que a escola, pelo menos aqui falo da realidade portuguesa, é uma escola que debita muito, mas que ouve muito pouco. Portanto, houve muito pouco as opiniões ou as percepções, portanto, tem pouca atenção àquilo que os jovens pensam, os problemas que têm, as dificuldades, as alegrias também, não é? As conquistas. E, portanto, eu acho que essa seria uma primeira, digamos, o primeiro grande objetivo era precisamente o ouvi-los, o escutá-los, o dar-lhes voz, que tem a ver com aquilo que eu respondia atrás sobre as questões da comunicação. A comunicação começa precisamente por aí, não é? Por nos ouvirmos uns aos outros, por darmos importância ao que o outro tem a dizer e respeitar também a sua opinião. Isto, de algum modo, pode ser um lugar comum. Podemos dizer que é algo que está mais que dito e mais que ouvido, mas não me parece que seja assim tão lugar comum, porque pode ser realmente, teoricamente, ele pode estar muito vincado e nós sabermos que é importante, mas será que na prática acontece efetivamente na sala de aula esta escuta e este ouvir os mais novos? E, portanto, esse seria sem dúvida o meu ponto de partida, porque a partir dali, para trabalhar a questão da comunicação e dos média, é a partir daqui, é a partir daquilo que eles têm para dizer, das suas experiências, daquilo que eles veem, porque só a partir daí do que eles conhecem e do que eles sabem, do que eles questionam, é que eu poderei também avançar para que possa também abrir alguns horizontes a estes jovens. Muitas vezes esta experiência mediática, ela é muito pouco reflexiva, é muito pouco crítica, não é? Portanto, é muito ligada à questão do entretenimento, muito pouco explorada, e nós tivemos essa experiência precisamente no projeto Transliteracy, em que, quando nós questionávamos os jovens, por exemplo, sobre os youtubers, que era algo que eles gostavam muito e que seguiam, a resposta geralmente era não sei, nunca pensei nisso, pronto, ou seja, eles nunca tinham pensado nessas suas experiências, nunca tinham refletido sobre elas. Portanto, eles viam porque viam, estavam lá porque estavam. Quando nós fazíamos algumas perguntas, os questionávamos para desenvolver esse sentido mais crítico, eles chegavam lá, efetivamente, com a conversa, isso era o interessante, mas nós percebemos que não era uma prática, ou seja, eles não conversavam com ninguém sobre estas suas experiências cotidianas. Portanto, eles fazem parte da sua vida, mas não são discutidas e eram muito menos discutidas com professores, porque este mundo é visto muito ainda como um mundo à parte e um mundo fora da sala de aula. Depois, a outra questão, para mim, essencial hoje, ao nível do trabalho dos médias e da comunicação, é, sem dúvida, a questão da atualidade. O que é que os jovens conhecem sobre a atualidade? A atualidade do seu país, a atualidade do mundo em que vivem, a atividade da sua cidade, da sua vila, da sua região. O que é que eles sabem do que é que se passa no mundo? E então, começar a aula, seja ela que aula for, de matemática, de física, de filosofia, de inglês, de português,
com 5 minutos dedicados àquilo que eles ouviram ou ouviram nas notícias, o que é que se passa, esta pergunta, o que é que se passa no mundo? E o que é que se passa no teu mundo, para eles nos explicarem aquilo que conhecem e para nós também sabermos o que é que eles não conhecem e, portanto, podermos a partir daí trabalhar também aquilo que se está a passar e dar-lhes outro olhar crítico sobre essa realidade, é hoje para mim uma questão fundamental em termos da formação cidadã dos jovens. Acho que é esse o papel fundamental da escola de formação para a cidadania, uma cidadania que se quer mais crítica, mais informada e também mais participada, porque efetivamente a escola existe para formar para a vida, não é? E portanto, quando nós temos uma escola muito centrada ou mais centrada nos resultados do que na aprendizagem, interessa apenas a classificação final, o que se passou pelo meio, o que se passou em termos de aprendizagem. Eu posso chegar a uma classificação muito, muito elevada, e, portanto, o que temos pelo meio ser oco, não é? Portanto, não ter ocorrido efetivamente a aprendizagem. E, portanto, esta questão de valorizar efetivamente a aprendizagem e não tanto o resultado, o exame, claro que ela é importante para o aluno porque é também a classificação que vai obter e permitir progredir no seu percurso escolar, académico, mas fazê-los pensar que o mais importante é efetivamente este processo de aprendizagem e é esta aprendizagem também não só enquanto estudantes, mas também enquanto pessoas, não é? Portanto, o que eles aprendem a partir da escola, que podem levar para as suas vidas, até aprenderem efetivamente a serem melhores pessoas, não é? Porque a escola também tem esse papel de, primeiro, atender à diversidade de alunos, à diversidade de opiniões e também de ser uma escola uma escola mais inclusiva, uma escola socialmente mais inclusiva e também digitalmente mais inclusiva. E hoje aquilo que a investigação nos tem mostrado é que esta lacuna social, esta lacuna digital que existe, não é tanto já ao nível do acesso, mas é sobretudo ao nível do modo como os jovens lidam com toda essa informação no sentido amplo, não é? Como é que lidam com os conteúdos, as competências, as capacidades que têm para saber analisar, filtrar, avaliar e produzir também conteúdos. E, portanto, não é só, não devemos ficar satisfeitos apenas com a questão de lhes dar acesso à tecnologia. Isso é, claro, uma questão básica, eu diria que o primeiro degrau de uma escada, se nós quisermos dizer assim, mas depois nós temos que os ajudar a percorrer os outros degraus dessa escada e para promovermos realmente esta inclusão digital de todos os estudantes. Professora, obrigada. Enquanto a senhora estava falando aí e falou muito sobre acesso às tecnologias de informação e comunicação, eu lembrei de um detalhe em especial do nosso projeto, que talvez a gente enfrente aqui no Brasil com um pouco mais de intensidade do que outros lugares, que é em relação a esse acesso. Aqui, particularmente no Distrito Federal, nós temos uma desigualdade social muito forte, né? Então, muitas escolas possuem muitos recursos e outras escolas possuem pouquíssimos. Uhum. Então, as escolas enfrentam ainda essa desigualdade essa desigualdade social, mas essa desigualdade em relação ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. Queria que, se você quisesse falar mais alguma coisa, fique à vontade, mas que você finalizasse esse vídeo dando experiências dessa sua longa jornada em comunicação e educação, como que os professores podem atuar diante disso? O que eles podem fazer diante disso? De facto, esta questão do acesso, eu disse há pouco que o acesso é uma questão básica, não é? E é preciso garantir esse acesso, essa igualdade de acesso a todos. E aqui eu acho que a questão das políticas públicas, que eu sei que nem sempre existem, mas de facto esta questão das políticas públicas é fundamental para garantir que, pelo menos ao nível escolar, pelo menos no contexto da escola, todos tenham a mesma igualdade de oportunidades. Isso é uma questão fundamental. Nós muitas vezes gastamos milhões noutras
enfim, em apetrechar até as escolas com outros materiais, e esquecemos deste que é fundamental. Portanto, todos os estudantes, todos os jovens, todas as crianças têm à partida que ter esta questão garantida. Por isso é que se fala hoje também da internet como um direito humano, não é? Portanto, o direito a todos termos acesso à tecnologia e termos acesso à internet. E para isso, nós efetivamente precisamos das políticas públicas, porque não conseguiremos que todas as famílias, com as desigualdades socioeconómicas que existem, tenham poder de compra para apetrechar as suas casas e os seus filhos com aquilo que são as tecnologias e muitas vezes as tecnologias mais avançadas. Portanto, a escola tem necessariamente que fazer cuidar dessa igualdade de oportunidades, claro, e tem que ter aqui políticas públicas que suportem aquilo que pode fazer, porque a escola por si também não tem, pelo menos a escola pública, não é? Referindo-me aqui ao caso português da escola pública, não tem meios financeiros para o fazer. O diferente seria, por exemplo, uma escola já privada, que poderá ter, de facto, esses meios financeiros. Portanto, esta questão para mim é fundamental, que é a política pública que suporte o acesso e a igualdade de acesso a todas as crianças e jovens. E depois, a partir daí, então, é que nós temos que cuidar da outra lacuna social e digital, que é pensarmos que nem todos estamos, se não estamos na igualdade de acesso relativamente, ou não temos igualdade relativamente ao acesso, também não temos igualdade relativamente às capacidades de análise. E aí, então, a escola, mais uma vez, tem aqui um papel fundamental também na exploração dessas competências. Não é um papel que se está a dar mais à escola. Isto faz parte dos objetivos de uma escola e, portanto, não estamos a pedir à escola o trabalho complementar ou mais um papel. Estamos apenas a pedir à escola que, perante aquilo que é hoje o mundo mediatizado em que nós vivemos, a era digital, que atenda a esta nova realidade e, portanto, que a trabalhe dentro das suas portas, porque nós não podemos ter uma escola desfasada daquilo que é o nosso mundo real, não é? E aquilo que é o nosso mundo digital hoje.